Eles desceram do céu à meia-noite sobre o lago Victoria. Aí rumaram em direção da pista do aeroporto de Entebbe. Lá, no coração da África, mais de 100 reféns israelenses prendiam o fôlego entre a vida e a morte. Está escrito com George Vandeman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, resgate fulminante. Enquanto o Hércules C-130 rodava até parar na pista em Entebbe, a rampa da cauda foi sendo baixada e dela saiu uma limusine Mercedes preta, juntamente com 2 jipões cheios de soldados disfarçados em palestinos. No banco traseiro da limusine estava um oficial bem gordo, de rosto negro, fazendo-se passar pelo ditador de Uganda, Idi Amin. O grupo de soldados aproximou-se do terminal liderado pela Mercedes preta. Os guardas do aeroporto fizeram sentido e bateram continência ao reconhecerem a placa do carro particular de Amin, falsificada pelos israelenses. Os soldados passaram pelos guardas em direção dos reféns. E aí, vejam o que aconteceu. Dentro do terminal, o tiroteio durou 1 minuto e 45 segundos. Em seguida, ouviu-se o triunfante grito da libertação. Anachnu Israelim, somos israelenses. Quando o C-130, com sua preciosa carga, decolava para o céu amigo da liberdade, alguns dos ex-reféns choravam. Outros estavam atônitos em silêncio. Uma mulher gritava, Nes, Nes, milagre, milagre. E foi sem nenhuma dúvida. Os israelenses chamaram sua missão impossível de Operação Thunderball, por causa daquele filme de James Bond. Interessante que esse milagre de libertação tenha ocorrido em 4 de julho de 1976, no mesmo dia do bicentenário da independência dos Estados Unidos. Os soldados voltaram para casa para serem aclamados como heróis internacionais, é claro. A revista Psicologia Hoje publicou um perfil de personalidade analisando os heróis de guerra israelenses. Eles tiveram cotação alta em 4 áreas: liderança, dedicação ao dever, capacidade de decisão e perseverança sob pressão. Sem dúvida, os soldados demonstraram em Entebbe todas estas qualidades. Assim como outro jovem israelense muito tempo atrás, Daniel, que conhecemos em nosso último programa. Sua liderança, dedicação ao dever e capacidade de decisão deixaram um exemplo para os heróis modernos. Quanto à 4ª qualidade, perseverança sob pressão, você sabia que 70 anos após ficar do lado de Deus na Babilônia, Daniel ainda continuou forte a serviço do rei? E mais notável ainda, quando o reino da Babilônia caiu em poder dos medos e dos persas, o novo rei Dario nomeou Daniel, com quase 90 anos, como presidente-chefe do seu reino. Vamos tentar imaginar um cenário similar. Suponha que uma potência estrangeira conquistasse o Brasil e, em seguida, nomeasse um vice-presidente brasileiro como seu novo primeiro-ministro. É incrível! Entretanto, esta foi a história de Daniel. Muitas coisas aconteceram a Daniel durante seu tempo na Babilônia. Crise atrás de crise ele enfrentou. Todavia, ele superou todas elas através da fé. O livro do Velho Testamento com seu nome contém a história da vida de Daniel, além das maravilhosas profecias que Deus deu a ele. Você vai apreciar a leitura do livro de Daniel. Venha comigo agora até Daniel, capítulo 9. Vamos fazer uma visita ao velho líder para ver como ele está se saindo após todos esses anos. Vamos encontrá-lo preocupado com alguma coisa. Vamos descobrir o que está acontecendo. Daniel 9, 2. No primeiro ano de seu reinado, rei Dario, eu, Daniel, entendi que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Sim, de acordo com a profecia, o povo judeu exilado de Jerusalém para a Babilônia ficaria em cativeiro apenas 70 anos.
Depois que esse tempo expirasse, Deus prometeu, de acordo com Jeremias 27, versículo 22, ele disse: então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Mas alguma coisa parecia errada para Daniel. Embora faltassem ainda 2 para os 70 anos terminarem, nada parecia estar acontecendo. Nada de fato parecia estar preparando o caminho para os exilados voltarem para Jerusalém. Por que não? Muito preocupado, Daniel levou sua perplexidade até Deus. No capítulo 9, versículo 3. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Ora, por que Daniel estaria tão preocupado? Deus tinha dito 70 anos, uma promessa mais do que garantida, certo? Ou provavelmente não. Havia outro fator envolvido do qual Daniel tinha conhecimento. Algo além da disposição de Deus em manter as suas promessas. Sabe, os exilados tinham que cumprir sua parte no acordo que Deus fez com eles. Vemos isto revelado na oração de Daniel, no versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Portanto, Deus mantém o seu pacto com aqueles que cumprem as condições dele, entende? Daniel estava preocupado que, devido à infidelidade deles, os judeus exilados poderiam não ter permissão para retornar a Jerusalém, apesar de estarem próximos de retornar após 70 anos, os 70 anos preditos na profecia. Temos que lembrar que todo pacto é uma sociedade, um acordo entre duas partes com condições para ambas cumprirem. Como o pacto do casamento, por exemplo. Procure lembrar do dia em que vocês caminharam pela igreja e ficaram diante do altar para fazer os votos. Vocês dois fizeram um pacto entre si. Vocês dois concordaram em aceitar os termos e obedecer esses termos, ou o pacto estaria quebrado. Assim como o concerto entre o Senhor e a nação judaica. Sabe, há muito mais envolvido do que um Deus confiável cumprindo suas promessas. O seu povo também deve cumprir fielmente os termos do concerto. Todas as promessas do pacto com Deus são condicionais, dependendo da cooperação humana. Vamos aprender mais sobre este pacto. É o mesmo concerto eterno da graça que Deus fez com Abraão em Gênesis 17. Uma noite ele chamou Abraão do lado de fora de sua tenda e pediu-lhe que olhasse para cima em direção do céu no deserto. Vê as estrelas, Deus perguntou. Assim serão os seus descendentes. Aí em Gênesis 15, versículo 6, diz sobre Abraão: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Note que o pacto de Abraão era baseado na fé, não nas obras. Sabe, muitos pensam que Deus salvava as pessoas no tempo do Velho Testamento através das obras. E então, no Novo Testamento, ele mudou as coisas e introduziu a salvação pela fé. Ora, isso não seria justo, seria? E também não é verdade. O Evangelho da Graça corre por todo o Velho Testamento como um refrescante riacho na montanha. E a despeito dos israelitas do Monte Sinai quererem um pacto baseado em obras, isso não anula o pacto da graça feito com Abraão 430 anos antes. Visualizem Abraão e seu filho Isaque no Monte Moriá, aquela montanha do sacrifício. O pai idoso treme ao pensar na perda do filho. Isto é lembrado no Evangelho Gênesis 22, versículo 8. Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto. O próprio Deus proveu o sacrifício para o pecado. Esta é a nossa garantia hoje. Era também a esperança de Daniel, a promessa do concerto. Mas teria o concerto sido cancelado por causa da persistente impiedade do povo de Deus? Jamais seria permitida aos exilados voltarem à sua terra natal? Daniel temia que fosse este o caso. Aí, de repente, enquanto Daniel estava ainda orando, o anjo Gabriel chegou do céu com boas notícias. O versículo 22. Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Gabriel continuou a explicar, versículo 24.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Boas novas, realmente. Deus não havia desqualificado a nação judaica devido ao seu pecado. Ela retornaria a Jerusalém em cumprimento da profecia de Jeremias. E Deus havia determinado para ela um tempo adicional de oportunidade, um período de 70 semanas. Isto prepararia o caminho para o Messias, o qual faria a reconciliação pela iniquidade e traria a justiça eterna. Você quer vir comigo em sua imaginação ao Calvário, naquela escura tarde de sexta? Vemos Jesus na cruz, cumprindo sua promessa de conserto de Daniel 9, de fazer a expiação pela iniquidade. Com seu último fôlego ele brada: está consumado. Missão impossível cumprida. Jesus triunfou sobre o pecado e trouxe a justificação eterna. Agora, através do Calvário, podemos todos ser aceitos por Deus, através da fé em seu pacto de salvação. Aqui temos o remédio do céu para o problema do pecado sobre o qual Daniel orou. Cada cristão pode reconhecer rapidamente em Daniel 9 uma emocionante previsão da salvação em Cristo. Mas tem mais aqui, um tempo de profecia, indicando exatamente quando Jesus apareceria como o Messias. Ouça atentamente, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Vamos decodificar esta intrigante profecia. Um período de tempo de 7 semanas mais 62 semanas, totalizando 69 semanas. O ponto de partida seria uma ordem especial para ir avante e reconstruir Jerusalém, a qual tinha sido devastada durante a invasão babilônica. Estas 69 semanas se estenderiam, então, da época dessa ordem até a aparição de Jesus. Fascinante, você não concorda? Vamos fazer alguns cálculos rápidos. 69 semanas é igual a 1 ano e 1/3. 483 dias, para ser exato. Estranho, você dirá. Na verdade, deveriam ser 483 anos, desde quando Jerusalém foi reconstruída até a época de Jesus. E você está certo, são exatamente 483 anos, de fato. Sabe, a tradução da palavra semanas significa literalmente setes. E isto pode ser uma unidade de 7 dias ou uma unidade de 7 anos. Quando observamos com atenção Daniel 9, fica claro que temos aqui um período de profecia com 69 unidades de 7 anos cada, totalizando 483 anos. Você está conseguindo entender? Esta profecia previu que 483 anos separariam a época em que Jerusalém seria reconstruída e a época em que o Messias apareceria. Será que aconteceu assim mesmo? Vamos descobrir. Primeiro temos que saber a data em que o decreto foi feito, possibilitando aos exilados judeus restaurarem a cidade de Jerusalém. Não temos que conjecturar quanto à data, porque o livro de Esdras registra este decreto no 7º ano do rei persa Artaxerxes, que a história nos diz que foi em 457 a.C. Sabe, esta data já foi confirmada pelas modernas descobertas arqueológicas, um fato reconhecido por muitos estudiosos da Bíblia. A mundialmente famosa Enciclopédia das Dificuldades da Bíblia, por exemplo, apoia o ano 457 a.C. como ponto de partida da profecia de Daniel 9. Este livro recente, publicado pela Zondervan, explica como a profecia se desdobra. Observem com atenção. Eu vou citar. Se então o decreto de 457 dado a Esdras for tomado como o princípio dos 483 anos, chegamos ao ano exato do aparecimento de Jesus de Nazaré como o Messias, ou Cristo. 483 menos 457 nos leva ao ano 26 depois de Cristo. Considerando-se que um ano é acrescido quando se passa de 1 antes de Cristo a 1 depois de Cristo, não existe um ano zero. Na realidade, chegamos ao ano 27 depois de Cristo, uma impecável precisão no cumprimento desta antiga profecia. O que temos aqui?
A prova matemática de que Jesus é o Messias? Sim, de fato. Em 27 depois de Cristo, o próprio ano predito em Daniel 9, Jesus foi ungido como o Messias em seu batismo. E ele seguiu avante anunciando: o tempo está cumprido. Ora, de que tempo estava ele falando? De que outro senão do tempo profético de Daniel 9? As 69 semanas de anos que introduziriam o Messias, o príncipe. Um cumprimento profético de incrível precisão. E tem mais. Você deve se lembrar que quando Jesus começou seus milagres, os líderes religiosos tentaram todo o tempo matá-lo. Mas todas as vezes Jesus escapou. Tal episódio é registrado em João 7, versículo 30. Ouça. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Havia uma data especial separada para Cristo morrer? Todos nós sabemos que o seu ministério público durou 3 anos e meio. Este período de tempo também foi predito pela profecia bíblica? Sim, evidentemente havia um calendário com contagem regressiva até o Calvário. Você se lembra que na noite antes de morrer, Jesus orou: Pai, é chegada a hora? Foi o tempo exato predito em Daniel 9, bem no meio de uma semana adicional de anos, além das 69 semanas originais que nos levaram ao batismo dele. Note o versículo 27. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. A metade dessa 70ª semana de 7 anos, é claro, seria 3 anos e meio após Jesus começar seu ministério. E é exatamente quando terminamos a era dos sacrifícios e ofertas pelos pecados através de sua morte. Você se lembra que o véu do templo rasgou-se em 2, mostrando não haver mais necessidade dos cultos no templo judeu? Assim, o Calvário ocorreu na data programada, em 31 depois de Cristo, 3 anos e meio após o batismo de Jesus. Uma prova positiva de que Jesus é exatamente quem afirmou ser, o Messias, o Cordeiro de Deus. Não é de admirar que milhares de judeus têm hoje depositado a sua fé em Jesus como o Messias através da contagem regressiva deste calendário em Daniel 9? É interessante que Jesus tenha escolhido o número 70 vezes 7 para ilustrar o tempo que deveríamos ter misericórdia daqueles que nos ferissem. Teria ele em mente o tempo da profecia de Daniel 70 vezes 7, os anos de misericórdia de Deus para com a nação de Israel? Bem, não sabemos, mas é algo para se pensar. Tudo isto pode ser novidade para você e talvez queira estudar mais a respeito. Espero que sim. Mas voltemos agora ao estudo de Daniel 9. Até agora chegamos ao ano em que Jesus foi crucificado, 31 depois de Cristo, e tem mais. A última semana dos anos na profecia, esta 70ª semana, não terminou com a morte de Cristo. 3 anos e meio adicionais permaneceram após o meio da semana. Isto nos leva do tempo do Calvário para o início de 31 depois de Cristo, a 34 depois de Cristo. O fim daquelas 70 semanas de oportunidade dadas à nação judaica em Daniel 9:24. Portanto, Deus manteve a sua promessa no concerto e enviou Jesus como um Messias. Agora, o que é que o povo judeu fez em resposta após o Messias morrer em 31 depois de Cristo? Como eles passaram os últimos 3 anos e meio restantes do tempo concedido pelo concerto? Esta questão é crucial. Qualquer pacto deve ser cumprido pelas duas partes para que ele possa permanecer valendo. Portanto, o concerto que Deus fez com o povo judeu exigia a sua cooperação, a sua fé no Messias. Vamos voltar a 1978, ao pacto em Camp David. Sem dúvida nenhuma, um marco de conquista do presidente Carter. Ele conseguiu fazer Menachem Begin, de Israel, e Anwar Sadat, do Egito, sentarem-se na mesma mesa por quase 2 semanas, discutindo a paz no Oriente Médio. Após longas horas de difíceis negociações e habilidosa diplomacia do presidente Carter, Begin e Sadat chegaram àquele histórico acordo de paz finalmente assinado na Casa Branca. Você se lembra? Para que aquele acordo de paz fosse preservado, o cumprimento contínuo
tanto pelo Egito como Israel, era necessário. Isso porque um acordo é sempre uma questão de parceria. Qualquer das partes tem o poder de romper o acordo. É o mesmo com o concerto de Deus. Um concerto da graça, para ser claro, totalmente merecido. Mas temos participação nele. Temos que aceitá-lo e viver pelos seus termos de fé no Messias. Sugerir que esse concerto poderia ser cumprido sem a fé no Messias seria negar o acordo que Deus fez com Abraão. E o apóstolo Paulo explica de modo claro em Gálatas 3, 9 e 29. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente a Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Sem a fé no Messias, o concerto com Deus não pode ser cumprido. Temos que gravar isto na mente e jamais esquecer. A propósito, a Royal Jordanian é uma das companhias aéreas líderes que servem à Terra Santa. E agora vamos visitar Entebbe de novo e rever a Operação Thunderbolt. O primeiro dos heróis a sair do avião e o último a entrar lá em Entebbe foi o general de brigada Dan Shomron. Este herói dos heróis, de 39 anos, recebeu uma avalanche de lindas cartas de todas as partes do mundo. Centenas de presentes também chegaram, todos eles prontamente devolvidos. Eu não entendo toda essa onda, disse o general Shomron. Sou apenas um dos muitos combatentes anônimos. A sua modéstia ignorou sua longa história de bravura. Durante a Guerra dos 6 Dias, seu batalhão de paraquedistas foi a primeira unidade israelense a atingir o Canal de Suez. E na Batalha de Yom Kippur, sua brigada blindada destruiu 60 tanques egípcios. Um recorde destacado para alguém com tamanha humildade. Mas sabe, a genuína humildade parece ser uma característica de muitos heróis de guerra israelenses. Aquele perfil da psicologia hoje revelou que muitos dos ganhadores de medalhas duvidaram se tinham sido mais dignos de medalha do que alguns dos colegas na mesma unidade. Imagine. Eu gostaria de encerrar o programa especial de hoje pouco antes do pôr do sol sobre o mar da Galileia. Esta humildade dos heróis israelenses existiu também na vida do velho Daniel. Naquela oração do capítulo 9, uma das mais comoventes de toda a Bíblia, você deve ter se surpreendido por ele ter confessado os seus pecados. Temos pecado e procedido perversamente. O que Daniel estava falando ao se confessar um pecador? Não temos registros de Daniel ter alguma vez cedido ao pecado, embora com certeza ele tenha tido seus momentos de fraqueza. Mas até seus inimigos invejosos não viam nele impropriedades em sua conduta. Assim, a princípio, podemos ficar atônitos por Daniel fazer tal oração. E quando relembramos as palavras do profeta, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. A despeito de Daniel, com certeza, não ter nada em particular para se arrepender, ele sabia que tinha falhado em alcançar o glorioso ideal de Deus. E assim ele confessou ser um homem pecador em uma comunidade que necessitava de um Messias. Note qual era a esperança de salvação de Daniel. Por que não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias? Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Como vê, Daniel depositou sua esperança na salvação pela graça. E nada além da pura misericórdia qualificará a qualquer um de nós para o céu. Enquanto nos preparamos para o duelo final da terra no Armagedon, que Deus nos ajude a todos a viver pela fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Pai, que maravilhosa notícia de que o Senhor Jesus Cristo não foi apenas nosso Salvador como resultado de seu sacrifício completo na cruz. Não. Aprendemos hoje que este resgate da vida do planeta Terra e do povo que nele habita fazia parte de uma contagem regressiva. Que esta maravilhosa evidência e o amor que ela revela nos levem a todos a fazer dele nosso amigo e nosso Salvador também. Querido Deus, no nome de Jesus te pedimos. Amém.
O programa Está Escrito tem o prazer de lhe oferecer esta série de estudos sobre a Bíblia, que tem o objetivo de motivá-lo a conhecer a Deus e viver a paz que só Ele pode dar. Esses estudos irão ajudá-lo a descobrir o real sentido da vida e eu tenho certeza que este curso vai fazer muito bem para você e mais, ele é de graça. Inscreva-se gratuitamente no curso bíblico do Está Escrito, escrevendo agora mesmo para o nosso novo endereço. Caixa Postal 1800, CEP 20001-970, Rio de Janeiro. Se preferir, ligue para 021-284-9090. Por acaso você sabia que o livro de Daniel contém verdades bastante valiosas e atuais? Estando no Velho Testamento, ele se interliga com o livro de Apocalipse no Velho Testamento. Ele fala do Evangelho de modo claro como qualquer outro livro da Bíblia, preparando-nos para a grande história de Jesus no Novo Testamento. Bem, durante as próximas semanas faremos outros estudos sobre este livro, mas chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembrem-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje existem quase 800 milhões de muçulmanos em mais de 70 países. Eles adoram Alá como o único Deus e veneram Maomé como seu profeta. Porém, muçulmanos, judeus e cristãos honram o mesmo pai espiritual, Abraão. Será que todos têm direitos iguais quanto a essa origem? Na próxima semana, o tema do programa Está Escrito será o misticismo islâmico. Reúna sua família, convide seus amigos para o próximo domingo, neste mesmo horário. Uma feliz semana para você.